caros telespectadores do canal Administração em Foco. Estamos hoje aqui reunidos na SUFRAMA para apresentar o tema Zona Franca de Manaus para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Vamos agora com a nossa repórter Josierle para apresentar um pouco do histórico da SUFRAMA. Josierle, com você. A Zona Franca de Manaus foi idealizada pelo deputado federal Francisco Pereira da Silva e criada pela Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957, com o Porto Livre. 10 anos depois, o governo federal, por meio do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, ampliou essa legislação e reformulou o modelo, estabelecendo incentivos fiscais por 30 anos de implantação do polo industrial, comercial e agropecuário da Amazonas. No mesmo ano de 1967, por meio do Decreto-Lei nº 291, o governo federal define a Amazônia Ocidental tal como ela é conhecida, abrangendo os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. A medida visava promover a ocupação dessa região e elevar o nível de segurança da manutenção de sua integridade. Um ano depois, em 15 de agosto de 1968, por meio do Decreto-Lei nº 356, o governo federal estendeu parte dos benefícios do modelo da Zona Franca a toda a Amazônia Ocidental. Ainda segundo o histórico, existem 4 fases distintas até a fase atual. A primeira fase é com você, Poliane Oliveira. A primeira fase da Zona Franca de Manaus se deu no período de 1967 até 1975. A política industrial do país se caracterizava pelo estímulo à substituição de bens finais e formação de mercado interno. Nesta fase, o modelo da Zona Franca de Manaus tinha como aspectos relevantes a atividade comercial, que predominava sem limitação de produção de produtos, exceto armas, munições, fumos, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e perfumes. Outro aspecto relevante é o grande fluxo turístico doméstico estimulado pela venda de produtos cuja importação estava proibida no restante do país. A expansão do setor terciário, com o início da atividade industrial baseada em produtos totalmente ou semi-totalmente exportados, como liberdade de importação de insumos, o lançamento da pedra fundamental do Distrito Industrial ocorreu em 30 de setembro de 1968. A segunda fase se deu entre os anos de 1975 e 1990. Uma das principais características era o controle de entradas e estocagem de mercadoria. A Zona Franca, através dos decretos, passou a ter índices mínimos para produtos nacionais e limites máximos para produtos importados. Outras características que podemos citar são o crescimento da indústria de montagem, onde no ano de 1990 registrou um dos seus melhores desempenhos, cerca de 80 mil empregos diretos e com um faturamento de 8,4 bilhões de dólares. Os incentivos são estendidos também para a Amazônia Ocidental e pela primeira vez é prorrogado o prazo de vigência do modelo Zona Franca, ocorrido no dia 16 de abril de 1986. É com você, Nayara Vilhena. A SUFRAMA passou a operar com a gestão dos incentivos e o controle de projetos industriais e expandiu suas ações para os estados da Amazônia Ocidental com a implantação das unidades descentralizadas de áreas de livre comércio. A terceira fase compreendeu os anos de 1991 e 1996. Nesta fase, entrou em vigor a nova política industrial e comércio exterior, marcada pela abertura da economia brasileira, redução do imposto de importação para o restante do país e ênfase na qualidade e produtividade, com a implantação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade e Programa de Competitividade Industrial. A edição da Lei 8.387, de 30 de dezembro de 1991, estabeleceu profundas mudanças no modelo Zona Franca. O modelo Zona Franca de Manaus foi obrigado, a partir de então, a adaptar-se à nova política industrial de referência do país, vivenciando as seguintes características: perda de relevância do comércio, o que deixou de ter exclusividade das importações como vantagens comparativas. A eliminação dos limites máximos globais anuais de importação por meio do Decreto 205, de 5 de setembro de 1991. A Lei 8.387 de 91 também estabeleceu que as indústrias de produção de bens e serviços de informática, para fazer jus aos incentivos do modelo Zona Franca de Manaus, devem aplicar anualmente no mínimo 5% do seu faturamento bruto em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizados na Amazônia.
por meio do decreto número 783, de 25 de março de 1993, as indústrias ficaram obrigadas a implantar normas técnicas de qualidade conforme padrões de entidades credenciadas pelo Inmetro. As empresas do Polo Industrial de Manaus deram início, então, a um amplo processo de modernização industrial com ênfase na automação, qualidade e produtividade. Em 1996, a reestruturação do Parque Fabril refletiu em faturamento recorde para aquela década de ordem de 13,2 bilhões. Foi criada, então, a área de livre comércio de Macapá Santana, que fica no Amapá, únicos municípios da Amazônia Oriental que integram a área de jurisdição da SUFRAMA. É com você, Lívia. A SUFRAMA adotou nesta fase o planejamento corporativo e orientativo e passou a atuar no modelo de gestão de processos produtivos básicos e a atração e promoção de investimentos em desenvolvimento de ações capazes de irradiar os efeitos positivos no polo industrial de Manaus. A quarta fase compreende no período de 96 a 2002, em que a política industrial se referencia no país, caracterizando por sua adaptação aos cenários de economia globalizada e pelos ajustes demandados pelos efeitos do Plano Real, como movimento de privatização e desregulamentação. Nesta fase, o modelo Zona Franca tinha como os princípios e características: estabelecimento de critérios para repasse de recursos financeiros da SUFRAMA, busca de ampliação e competitividade tecnológica das indústrias de Manaus, iniciativa para um polo de biotecnologia da Amazônia. É a próxima fase com Aureliano Colares. Nós iremos relatar as características atuais do modelo da Zona Franca de Manaus. A primeira característica, o prazo de vigência do modelo, foi prorrogado de 2013 para 2023. A segunda, a definição de processos produtivos básicos. A terceira, há um esforço para ampliar a inserção internacional do modelo. A quarta, permanece a busca pelo aumento das exportações e maior equilíbrio da balança comercial. A quinta característica, há um esforço de indústrias do PIN. E a sexta e última característica, amplia-se os investimentos da SUFRAMA em projetos de modernização.